A nossa palestrante da noite é uma amiga muito querida, Flávia Lanzoni. Lanzoni mesmo. É Lanzoni mesmo? Ah, então falei É. certo. Costa Pinheiro, né, Flávia? Nós vamos Isso. falar, né, de carnaval fora de época, né? É. Micareta. Vamos falar do carnaval, como é que o espiritismo vê o carnaval, né? E a nossa Flávia, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas, Flávia. Bom, eu sou a Flávia Lanzoni, nasci em berço espírita. Atualmente eu trabalho na obra do berço da Federação Espírita Cristã, da Federação Espírita de Goiás. E sou palestrante espírita, falo em várias casas. Acho que é mais ou menos isso. Exatamente. Você já conseguiu passar os slides aqui para mim, Flávia? Passei, dá uma olhada aí, por favor. Eu, para te falar a verdade, eu tenho que abrir aqui para entrar. Agora que eu consegui. Você recebeu? Eu estou tentando entrar aqui no WhatsApp. Gente, porque hoje eu tive que mudar de micro e meu micro deu problema, mas agora está tudo ok. Ah, achei aqui, Flávia, já estou baixando, né? Tá. Aí, deixa eu baixar aqui, beleza. Perdoei a nossa falha técnica. Tom, já estou baixando, vou deixar você, tá? Com a palavra, fique à vontade, tá bom? Tá bom. Eu vou mudar meu óculos aqui, que esse outro dá muito. Agora vocês vão me enxergar melhor. O outro tá muito reflexo. Exatamente. Bom, você vai colocar aí para mim, Vou né? colocar o slide, já vou Tá colocar. ótimo. Até Gente, mais. é sempre uma alegria estar aqui com esse pessoal maravilhoso do Lar de Jesus, sempre tão acolhedor. E hoje a gente vai falar de um tema que eu costumo dizer que ele é um tema um pouco polêmico, principalmente entre jovens. Mas a gente não quer causar nenhuma polêmica, a gente precisa esclarecer. Então, nós fizemos um estudo. Eu confesso que eu sigo muito Chico Xavier e as obras básicas. Então, eu fui mais dentro do que eu estou acostumada a seguir nas minhas palestras e trazendo informações que são importantes acerca do carnaval, destas festas que acontecem todo ano, que agora foram barradas em razão da pandemia, né? Quando nós fazemos uma pesquisa no nosso dicionário online hoje, que é o Wikipedia, ele diz o seguinte: do ponto de vista antropológico, o carnaval é um ritual da reversão, no qual os papéis sociais são invertidos e as normas de comportamento são suspensas. O carnaval pode, assim, ser considerado como um rito de passagem da escuridão para a luz. O Carnaval do Brasil é uma parte importante da cultura brasileira e, às vezes, referida pelos brasileiros como o maior espetáculo da Terra. Eu acho que é por isso que eu abordei o fato de falar que é polêmico, porque é uma paixão brasileira. Lógico que não é todo mundo que ama carnaval, mas a gente tem que realmente há de convir que a grande maioria, muitas pessoas gostam do carnaval. O carnaval, se a gente for olhar historicamente, ele vai assim de muitos anos atrás, de séculos passados, que começou o carnaval. Eu não consegui, dentro de uma pesquisa, colocar, porque inicialmente eu pensei que viesse lá de Veneza, depois eu vi que isso aí já vinha desde a Roma Antiga, da Grécia, então eu achei melhor não focar nisso, porque não é esse o nosso objetivo de estudo. Agora, é importante, dentro do que foi colocado aqui, a gente vê que o catolicismo narra essa questão do carnaval, faz parte como se fosse de um calendário, porque logo depois do carnaval vem a quaresma. E aí, no período de quaresma, é por isso que o dicionário aqui fala que ela é uma passagem da escuridão para a luz. E explica muito
claro, porque o que se tem em mente? As normas de comportamento são suspensas. Em outras palavras, no carnaval tudo pode. São 3 dias de folia, a gente pode aprontar todas, aí depois nós temos aí a quarentena, para a gente poder refletir sobre os atos, refletir sobre o nosso apego à carne, e depois redimir dos nossos pecados. Então, eu não estou colocando aqui que faça parte de um calendário do catolicismo, não é bem assim, mas ele sempre acompanha isso. E essa é uma realidade do que acontece. Vem o carnaval, depois vem a quaresma, mas o carnaval é tido como um momento em que os papéis sociais são invertidos e pode tudo. Momento em que você extravasa, que não tem regras. Isso é o que está no nosso dicionário online, vamos dizer assim. Aí, eu vou passar para o próximo slide, onde eu coloco a pergunta 843 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E a espiritualidade respondeu: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do homem no mundo, diz o seguinte: sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que a vossa felicidade não entre jamais em mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam ou vos dirigem. Então, gente, eu quero com isso aqui, colocando o Livro dos Espíritos e colocando o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente faça uma reflexão. Existe o livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher. Então, cabe a nós, com o uso da razão que nós temos, nós temos essa liberdade de escolher. Até mesmo se a gente quer permanecer na Terra, a gente tem essa liberdade. A gente escolhe. Só que, da mesma forma que nós fazemos essas escolhas, nós somos responsáveis com as consequências. E quando o Evangelho trata do homem e do mundo, ele vem nos mostrar que nós temos as necessidades da matéria, do dia a dia, e que nós temos que ser felizes sim, mas que a nossa felicidade jamais ofenda o Criador ou que façam corar as faces daquelas pessoas que nos amam. Ou seja, que a gente não envergonhe as pessoas que nos amam. Então, quando nós pegamos essa linha de conduta, fazendo as nossas escolhas dentro daquilo que nós podemos fazer, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, o uso da razão, o conhecimento, e por isso é tão importante uma palestra dessa, porque a partir do momento que a gente recebe o conhecimento, mais a gente pensa nas consequências e na conduta que nós vamos tomar. E quanto mais a gente tem esse conhecimento, maior a nossa responsabilidade, a responsabilidade pelos atos, pela escolha que fazemos. Então, isso aqui já nos dá um embasamento a respeito do que nós vamos ver da agora em diante, do que é o carnaval e como a gente tem que se comportar diante dessa festividade. Vamos lá. Nós pegamos uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, que diz o seguinte: enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Ou seja, nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós não somos espíritos puros. Enquanto nós navegamos nessas águas da inferioridade, nós podemos ter a certeza de que nós não estaremos imunes a
ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendermos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Então, quando nós nos propomos a seguir um caminho correto, a fazer o melhor, não tenhamos dúvidas de que as dificuldades serão multiplicadas. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós seremos testados diante das nossas escolhas. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Então, nós temos aí anseios de melhoria. Eu acho que todos nós que paramos o nosso tempo para ouvir essa palestra, para estudar os ensinamentos, para fazer parte do estudo, como os espectadores, né, que assistem agora fazem, nós temos anseio de melhoria, de crescimento. Mas é exatamente porque nós estamos em pleno caminho desse conhecimento iluminativo que nós temos milênios de sombra. Nós temos os nossos inimigos espirituais que não acreditam que a gente queira melhorar, que querem, de alguma forma, nos desvirtuar, que querem provar que nós ainda somos aqueles espíritos muito imperfeitos. E aí, Emmanuel continua. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Então, muitas vezes, nós nos sentimos seguros. Nós falamos, não, hoje eu conheço o Evangelho, eu estudo, eu quero realmente melhorar. Mas quando a gente menos espera, o ataque das trevas vem com muita força e nem sempre a gente consegue fugir disso. Eu trabalho na área jurídica e, olha, eu posso dizer para os senhores que alguns crimes graves que eu já presenciei, olhando processos, foram de minutos de bobeira na vida de um ser humano. O ciúme foi mais forte, a ganância foi mais forte e fez com que ele perdesse uma oportunidade sublime e muitas vezes tivesse que enfrentar a prisão e por aí vai. Então, nós temos que ter essa consciência. Nós não estamos aqui na Terra como quem sai num barco para aventurar. Nós temos débitos do passado. Nós já não lembramos desses débitos exatamente para não atrapalhar o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. É difícil para nós, hoje, no dia a dia, é difícil a gente olhar uma pessoa que não nos cumprimenta, às vezes a gente perdoar. Imagine se nós formos olhar lá no nosso passado, onde muitas vezes os crimes foram cometidos, nós ainda éramos espíritos mais imperfeitos. Então vem o véu do esquecimento. Mas isso não significa que nós não tenhamos os nossos débitos para resgatar. E é por isso que muitas vezes a gente se sente até motivado a melhorar, como está lá na parábola do semeador, que vem e joga semente, a pessoa entra na casa espírita, ouve uma palestra que enche ela de vontade de melhorar, de crescer, e de repente ela é sufocada. Exatamente por quê? Porque nós temos aí milênios de trevas, de erros, e eles às vezes falam mais forte. Por isso Jesus veio e nos trouxe o ensinamento do orai e vigiai. Por isso que nós temos que nos vigiar sempre. Vamos ver o que nos diz Emmanuel. Acho que foi em outro livro. Não, foi nesse mesmo livro. Emmanuel continua e diz: a licenciosidade desses dias prejudiciais aqui
Emmanuel já está falando, não é do livro não, foi uma mensagem psicografada por Chico Xavier, onde ele fala especificamente do carnaval. Então, nós tiramos um trecho, até porque nós temos um cronograma de horário, para não ficar tão extenso, onde Emmanuel diz: a licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos a revivescência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações. E às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Então Emmanuel vem e nos mostra muita propriedade que nessa licenciosidade, quer dizer, você tem liberdade para tudo. Nesses dias prejudiciais, essa licenciosidade, essa liberdade, isso muitas vezes prejudica, nos atrapalha. Porque diante da prova que nos é apresentada, a gente falha. E às vezes, como ele coloca bem aqui ao final, há nesses momentos uma indisciplina sentimental a largo do acesso das forças das trevas que toda uma existência não basta para realizar os reparos daquele momento em que nós fomos invigilantes. A gente tem que ter em mente que o carnaval é um momento propício onde as trevas se aproximam mais, onde as trevas se aguçam mais para nos atrapalhar. Fica um ambiente pesado. A gente lê obras de André Luiz e a gente sabe que a crosta fica pesada. Por quê? Porque o homem está mais propenso a essa licenciosidade, a libertinagem, a fazer tudo o que pode, a trair, a usar drogas, a beber em demasia, a mentir. Então, as trevas se apoderam desse momento, instigam e fazem, trabalham de forma sistemática para fazer com que a gente fale. Essa é uma realidade. E que muitas vezes nós vamos passar uma existência toda sem conseguir reparar o mal desse momento. Vamos olhar o que diz André Luiz no livro Domínios da Mediunidade. Ele vem falar da vampirização. E ele diz o seguinte, está lá no capítulo 15. O espírito André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, relata como, junto a fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecida pelos pulmões que as expulsavam. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Nós estamos falando aqui da vampirização. E a vampirização acontece com muita frequência nesses momentos em que o homem, no momento de invigilância, se entrega aos prazeres da matéria. E muitas vezes ele atrai para junto dele um espírito que vai acompanhá-lo durante muito tempo. Por culpa dele, pela escolha que ele fez. A propósito dessa informação, vejamos o Livro dos Espíritos. Então, a pergunta 459 diz que estamos constantemente sob influência espiritual. Então, eu fiz alguns pedacinhos, que eu peguei alguns trechos de perguntas do Livro dos Espíritos para nos ajudar nessa abordagem das drogas, porque nós estamos falando do carnaval. Nós estamos falando para as festas que muitas vezes nos colocam que tudo pode. Então, é a hora que nós cometemos os excessos. Os espíritos dizem que nós estamos sob constante influência espiritual.
E quando nós nos colocamos abertos para os excessos, a gente não precisa ter dúvidas que nós atraímos para junto de nós espíritos que estão da mesma forma, na mesma sintonia, e que veem em nós um potencial para que eles venham nos vampirizar. Então, eles nos instigam a fumar mais um cigarro, a beber mais uma dose, a experimentar uma droga nova, porque eles também se beneficiam desses prazeres materiais, vamos dizer assim. A pergunta 474 fala da subjugação de um espírito sobre um encarnado por sua fraqueza. Então, quando nós, muitas vezes, né, em vigilância desses momentos, nós começamos com a vampirização, com a obsessão, e muitas vezes nós somos subjugados por esses espíritos que passam a fazer parte da nossa vida. Não fica só no carnaval. No carnaval, às vezes, ele te faz tomar a primeira dose. A partir daquele momento, você se torna um alcoólatra inveterado. Porque você atraiu para junto de você um espírito que ali, aproveitando da sua fraqueza, ele passa a te dominar. A pergunta 475 vem falar para nós que para nós afastarmos desse tipo de influência, nós precisamos ter uma vontade muito firme. Nós temos que ser muito fortes. Nós temos que ter uma vontade, ou seja, isso é possível. É possível uma pessoa se livrar do vício, mas vai exigir dela uma vontade enorme. E a questão 492, todos na terra, do nascimento à morte, têm um espírito protetor. E por que nós quisemos abordar isso aqui? Porque da mesma forma que nós temos a influência desses espíritos que querem nos levar para um caminho que não é um caminho bom, às vezes, muitas vezes por vingança, nós temos também um anjo protetor que nos inspira, que nos intui, que está conosco desde o nascimento, mas que ele espera que nós usemos o nosso livre-arbítrio para boas escolhas, porque senão ele vai se afastar, porque ele não tem tempo para perder. Eu quero passar adiante para a gente ver o próximo slide. Eu fiz uma pesquisa rapidamente, mas com algumas manchetes de jornais que foram publicados logo após o carnaval. Isso em anos diferentes. Inclusive, eu peguei uma aqui que é do ano de 1994. Mas olha que interessante. Olha as manchetes. Carnaval é a data favorita para trair, dizem 73% dos infiéis. Ah, Flávia, mas é um momento que tudo pode, é só uma traídazinha. E a gente sabe o quão prejudicial é esse dano sentimental que nós causamos em outra pessoa. É grave quando a gente causa uma lesão sentimental em alguém. Muito grave. Ah, mas a pessoa pode não descobrir, porque é carnaval, tá liberado. Aí a gente já entra lá na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do dever. Não é só o que o outro faz, o que o outro vai saber ou não. É a gente, dentro da gente, dentro dos nossos princípios morais. Por mais que a pessoa às vezes não descubra, muitas vezes o espírito dela já sente. Vamos para outra manchete. Durante o Carnaval de São Paulo, ladrões levam 5.400 celulares. Não vou muito longe, não. Quando nós pegamos os dados da polícia, a Polícia Civil, ela faz o controle de quem está com tornozeleira eletrônica. Nesses locais, está cheio de gente com tornozeleira eletrônica. Porque o monitoramento é feito. Então, nós temos que saber
que isso aqui são dados, nós não estamos omitindo, qualquer pesquisa no Google vai mostrar a realidade do que acontece nesses eventos. Capital paulista tem explosão de roubos e homicídios em fevereiro de carnaval. Então não é só roubo, não é só furto, porque o roubo é com violência, o furto você não vê. São homicídios. Homicídios causados muitas vezes pelos excessos. Os excessos das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Ou muitas vezes do ciúme. Casos de suicídio aumentam no carnaval. Casos de suicídio. Ai, Flávia, mas aí não. Carnaval é um momento de alegria. Todo mundo vai lá para festejar. Ninguém vai pensar em suicidar no carnaval. Mas lembra de eu falar que a crosta fica pesada, que as trevas vêm com muita força? Elas também ficam mais propensas a instigar as pessoas que muitas vezes são depressivas. E é por isso que eu acho fantástico a gente ver todas as religiões, no momento do carnaval, fazerem congressos, retiros espirituais, para que a gente abrande um pouco o peso que é o carnaval. O peso que é as trevas estarem atuando mais próximas, aproveitando esse ambiente pesado. E mais ao final eu ainda peguei uma outra que diz: carnaval facilita consumo de álcool e drogas por crianças e adolescentes. Eu trabalhando com isso, uma vez nós lotamos 2 ônibus com adolescentes ingerindo bebida alcoólica numa cidade do interior. Então, tudo é liberado, tudo pode. E a gente tem que olhar isso com muito cuidado. Agora, eu peguei lá no livro Missionários da Luz, nós vamos para mais uma importante informação. Antes eu falo da ciência. Revela-nos a ciência médica que a droga, ao penetrar no organismo físico do viciado, atinge o aparelho circulatório, o sangue, o sistema respiratório, o cérebro e as células, principalmente as neuroniais. Então, isso é o que a ciência nos fala das drogas. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos diz: o corpo perispiritual que dá forma aos elementos celulares está fortemente radicado no sangue. O sangue é o elemento básico de equilíbrio do corpo perispiritual. Em Evolução em Dois Mundos, o mesmo autor espiritual revela-nos que os neurônios guardam relação íntima com o perispírito. Então, a ciência nos mostra o quanto a droga penetra o nosso organismo físico, e o espiritismo também, já na sua parte científica, vem nos mostrar o quanto os nossos neurônios e o nosso sangue guarda essa relação íntima com o perispírito. Então, as drogas, elas acabam comprometendo o nosso perispírito, causando, lesionando o nosso perispírito. O Livro dos Espíritos, e eu trago essa pergunta, já estou terminando, eu não sei como é que está meu horário, mas não quero também ser indisciplinada, mas assim, eu achei tão interessante essa pergunta do Livro dos Espíritos, porque todas as vezes que eu falava de suicídio indireto, suicídio inconsciente, tudo, eu me reportava muito ao Nosso Lar. Porque no livro Nosso Lar tem uma passagem fantástica do próprio André Luiz relatando que ele foi chamado de suicida. Mas ele não lembrava, ele não cometeu um suicida voluntário de dar um tiro ali na cabeça, alguma coisa nesse sentido. Então ele sempre ficou com aquele negócio, mas eu não fui, eu não quis tirar minha própria vida. No entanto, ele recebeu o esclarecimento que a conduta dele, seja através do cigarro, de uma bebida que ele achava que ele estava bebendo socialmente, que não estava comprometendo a sua saúde física,
ou mesmo algumas condutas como pessoa, de ser uma pessoa muito ranzinza, muito, né? Enfim, lá descreve mais ou menos, tudo isso comprometeu para que ele cometesse um suicídio moral. E eu achei tão interessante porque eu vi no Livro dos Espíritos uma pergunta de Kardec e a resposta. Kardec perguntou: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que eles sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Ou seja, aquela pessoa que sabe que se fizer o uso de qualquer uma dessas drogas, lícitas e ilícitas, mas que ele pode se tornar um viciado, ele comete suicídio sabendo disso, sendo que depois ele não deu conta de ficar livre, ele até queria, mas ele não conseguiu. E olha o que os espíritos responderam: é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, a falta de coragem e a bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Então, é um suicídio moral. Quando a gente abre a guarda e quando a gente menos vê, a gente dá aí essa oportunidade para entrar num caminho de vícios. E aí, como eu coloquei lá naquelas questionamentos do Livro dos Espíritos, se nós tivermos uma vontade firme, a gente consegue sair desse caminho. Mas vai exigir de nós muito sacrifício. Eu trouxe aqui uma mensagem que eu acho fantástica. É uma mensagem de Emmanuel, que por sinal está junto com aquela outra mensagem que eu já tinha colocado aqui. Ele foi psicografado por Chico Xavier em julho de 1939, foi publicado na Revista Internacional do Espiritismo em janeiro de 2001. Emmanuel, ele é muito severo, né? E eu amo Emmanuel, porque eu acho que a gente precisa mesmo dessa austeridade para a gente acordar para as situações. Olha o que ele nos fala. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidade e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifiquem o ouvido de obrigações sagradas por parte das almas cuja evolução depende do cumprimento austero dos deveres sociais e divinos. É incontestável que a sociedade pode, com seu livre-arbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos nababesco, mas enquanto houver um mendigo abandonado junto de seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. Então, assim, Emmanuel bate pesado. Emmanuel vem nos mostrar, e a gente sabe que o gasto com o carnaval é um gasto gigantesco. É muito dinheiro. E hoje, quando nós estamos aí diante de uma pandemia, a gente vê o quanto um dinheiro público, porque vai dinheiro público nessas festas também, o quanto ele poderia ser gasto de forma diferente. Isso nada mais é do que um atestado da nossa miséria moral, como bem disse o nosso querido Emmanuel. E já André Luiz, no livro Conduta Espírita, nos traz uma recomendação. André Luiz diz o seguinte: afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. A verdadeira alegria não foge da temperança. Então, André Luiz, ele nos traz, no livro Conduta Espírita, um roteiro do que nós devemos fazer. Que é importante que a gente se afaste. Que a gente se afaste de festas que são, nas palavras de André Luiz, lamentáveis, porque elas assinalam
excessos na nossa existência. E tudo que nós mais precisamos no mundo é evitar os excessos. Porque nós não estamos aqui, como eu disse antes, como quem sai num barco para se aventurar. Nós temos débitos a resgatar. E muitas vezes, quando nós nos colocamos nessa condição, nós fazemos a opção pela porta mais larga. E isso tem um preço. André Luiz escreve no livro Sinal Verde, que é um livro fantástico de André Luiz, com orientações do nosso dia a dia, e ele diz o seguinte: todos os motivos para festas dignas são respeitáveis. Entretanto, a caridade é a mais elevada de todas as razões para qualquer festa digna. Festejar dignamente em torno da fraternidade humana para ajudar o próximo é uma das mais belas formas de auxílio. Então, assim, é bonito, porque ao mesmo tempo que ele fala, olha, vocês podem festejar, festejam, mas as festas que tenham um objetivo nobre, que a gente consiga, que seja uma sementinha para cada um de nós, para a gente começar a pensar em tudo isso. Eu peguei, para finalizar, que eu acho que depois, se eu não me engano, a gente pode ainda abrir para perguntas, uma frase do livro Encontro Marcado de Emmanuel, que eu acho fantástica. Ela diz o seguinte: o homem é livre até mesmo para receber ou recusar a sua existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram de sua atitude perante as concessões da bondade divina. Vamos repetir? Mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram da sua atitude perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter. Mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Cabe a nós as melhores escolhas. As orientações nos são dadas pela espiritualidade amiga. Nós temos aí essa doutrina como um roteiro seguro, baseado no Evangelho de Jesus, para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Não vamos perder tempo mais, meus irmãos. Vamos focar naquilo que é importante para nós. Eu coloquei essa imagem aí, eu acredito que está passando para os senhores, da semente que nós precisamos cultivar. Nós já conhecemos a lei de Deus, ela está gravada na nossa consciência. E nós temos que ter consciência que quanto mais nós nos furtarmos de caminhos que possam retardar o nosso progresso, mais a gente tem que escolher. Mais a gente tem que buscar isso. E eu vou encerrar com a frase do nosso querido e amado Chico Xavier, que fez aniversário há 3 dias atrás, que diz o seguinte: Chico dizia isso: é preciso bater os pés para as trevas. É isso. Isso aí, Flávio. O pessoal está elogiando, né, a maneira que você tratou do assunto, um assunto bem assim, né, polêmico para nós, né? Para o país do carnaval, né? O país do carnaval. Até eu te perguntaria, né? Pátria do Evangelho ou país do carnaval? Não Pátria do Evangelho, pátria do Evangelho. É porque nós ainda somos uma escola. E eu te parabenizo, porque você tem a coragem de abordar um tema tão importante e que são sementinhas. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vai analisando e verificando. Será que eu quero isso para a minha existência? Hoje eu tenho esse conhecimento do quanto essa festa, muitas vezes... a gente sabe que está repleta de espíritos que querem nos fazer errar. Então, fazer o que o Chico falou, vamos bater os pés para as trevas, vamos tentar escolher festas
que não façam, não nos desvirtuem tanto, vamos dizer assim, né? E, na realidade, por exemplo, o carnaval é o que você falou, né? Uma oportunidade onde as pessoas, vale tudo, né? Desde aglomeração, muita gente junta, acontecem os crimes, celulares vão embora, igual você falou aí, né? As pessoas traem, mas no dia a dia, mesmo fora do carnaval, essas coisas acontecem, né? Até nessa época de pandemia, as cidades em lockdown, festas clandestinas acontecendo, com as pessoas fazendo tudo que não devem. Não é? É uma realidade. E assim, sabe, Isabela, às vezes a gente até fala assim, não tem... Ah, mas eu sou solteiro, tenho que me divertir, eu não tenho essa questão de eu trair, mas é tão assim... Às vezes a gente conversa com os jovens. Uma vez uma amiga minha me falando que ela estava passando e os rapazes abraçaram, pegaram nas mãos e falaram, você não sai do círculo enquanto você não beijar 3. E é engraçado que muitos dos jovens adoram, porque é uma oportunidade de beijar na boca, e eles beijam às vezes mais de 10 numa noite. Isso é assustador. A gente olha e fala assim, que engraçado, tudo pode, mas espera aí. A gente sabe, é um compromisso, essa questão da sexualidade. Olha, eu não estou brincando, eu faço parte da obra do berço da federação e eu me recordo em Goiatuba conversando com uma amiga que durante 25 anos ela fez parte ela cuidava lá, né? O tempo que a gente estava lá, naquela época tinha 25 anos que ela estava na costura. Ela falou, Flávia, é batata. Você conta o carnaval, 9 meses depois, a quantidade de enxovalzinho que a gente distribui é 3 vezes mais. E aí a gente fala, a pessoa muitas vezes fez aquilo ali, cometeu aquilo ali. E eu posso dizer para você que eu já tive situações jurídicas da pessoa não saber quem é o pai, ela fazer 2, 3 DNAs até o ponto dela falar, chega porque tá feio, exatamente por estar num evento desse. Então, quer dizer, ela compromete toda uma existência, uma educação de um filho que muitas vezes vem repleta de uma certa revolta, por momentos de bobeira. Então, olha, que maravilha se a gente virar e falar assim, olha, eu tenho muito equilíbrio, eu consigo entrar numa festa dessa sem fazer nada errado. Mas é livre-arbítrio, nós não estamos aqui para coibir nada, mas que você reforce a oração e a vigilância. Olha o que o Manuel colocou para a gente aqui. É uma ótima palestra para nós refletirmos sobre a obsessão, né? Sim, porque as trevas, os nossos inimigos espirituais, é a hora que eles acham uma portinha aberta de encontrar a gente mais fragilizada, às vezes num momento de invigilância. É tudo que eles mais querem, infelizmente. E aí, quando começa a obsessão, a coisa é mais grave, né? O Manuel falou a coisa certa. Exatamente. E a questão, né, o que você falou, a questão é a psicosfera, né? Se a gente tivesse um óculos que a gente conseguisse enxergar as energias, já imaginou como seria? Acho que a gente já sai correndo. E no carnaval acontece esse tipo de coisa que você falou mesmo, acontece os excessos, porque as pessoas acabam ingerindo muita bebida alcoólica, né? Mesmo que você vá só para se divertir, você acaba, né, uma situação meio que... E aí, às vezes, Isabela, já é um primeiro passo, porque aí vem o ciúme. Se é um casal, aí vem o ciúme, muitas vezes tem briga, tem aborrecimentos. É complicado isso, viu? Infelizmente, nem sempre é uma festa que a gente pode virar e falar assim, olha, realmente foi só um momento de alegria. Eu acho até que no passado, quando a gente olha lá para o lado, quando era lá ai, meu Deus, Veneza, que tinha os bailes, o pessoal de máscara. Então, aqui mesmo, né? Pouco tempo atrás não era assim.
Mas o nosso Brasil, até a questão de se expor mais, as roupas, tudo toma uma conotação que assusta muito, né? A gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. Sem dúvida alguma, a gente atrai uma espiritualidade muito ligada à matéria e que te instiga. Então, a vigilância, como está lá no Livro dos Espíritos, nós somos constantemente influenciados por espíritos e nós somos uma anteninha de rádio. Isso. Então, se você, por exemplo, eu falo que é uma anteninha de rádio para ficar muito fácil. Se você quer se sentir bem, você faz uma oração, mentaliza Jesus, mentaliza a Mãe Santíssima. Você fica bem, você fica em paz, seu anjo da guarda sorri. Mas quando você vai para um ambiente assim, onde é muita informação ligada à matéria, muitas vezes promiscuidade, drogas, libertinagem, então assim, é muito difícil você se vigiar e não sintonizar com uma espiritualidade que está doida para te pegar. Então, se a gente puder evitar, amiga, é melhor. E sem contar a observação de Emmanuel, né? Porque Emmanuel, ele é severo quando ele vem e aborda os milhões, os gastos exuberantes que são realizados com essas festas, quando muitas vezes nós temos mendigo na rua. Então, é complicado tudo isso. Nós tivemos um ano de pandemia aí, né? Que ele começou logo depois do carnaval, né? Porque era para ter tomado providências antes, né? O governo não tomou, justamente por causa do carnaval, pelo dinheiro que dá para a economia, para o turismo. E esse ano, no 2021, nós já começamos sem o nosso carnaval tradicional, né? O que é bom, né? É mais ou menos uma oportunidade de a gente falar assim também. Nós conseguimos ficar sem. Os mais jovens exatamente aí, isso que eu ia falar. E a gente pode, de repente, já que agora a gente tem mais do que nunca esse conhecimento, essa doutrina que é tão abençoada, que a gente traz para a gente essa questão toda de nós podermos escolher festas que são melhores, que não nos levem para caminhos que podem muitas vezes comprometer tudo de uma existência. Então, eu acho que a gente tem que realmente refletir a respeito de tudo isso. E eu não vou dizer que eu nunca participei de carnaval, que eu participava, né? Nos clubes aqui em Goiânia, antigamente era famoso, né? O jockey, o country, o jaó. Eu também já participei, amiga. Eu já fui para Caldas Novas. Por isso Caldas Novas. Eu falo muito do livre-arbítrio, das escolhas, mas eu também confesso a você que quando eu participei dos nossos carnavais, eu acredito que o seu também era assim, era uma coisa mais tranquila. Nem sempre. Teve um carnaval que eu fui, que eu estava pulando, né, com o pessoal, veio uma pessoa por trás e pôs não sei se era clorofórmica que era em mim, que eu desmaiei no meio lá, meu irmão que me tirou, sabe? Aí a gente já vê situações, você vê, já naquela época, uma falta de respeito, né? Uma coisa que já fizeram sem mesmo que você consentisse. Por quê? Porque o carnaval te dá essa liberdade, tudo pode, você não pode nem apelar. Você veio para cá, então é momento de festejar. Mas, enfim, é aquilo que eu falo. Eu sei que a gente tem os nossos jovens, mas, pelo amor de Deus, enquanto é mais criança, se a gente puder não incentivar, não estimular tanto, porque a gente, às vezes, está ali, na época... Eu sou da época que eu tinha uma época de carnaval que tinha a dança da boquinha da garrafa, né? Boquinha da garrafa. Então, você está estimulando a criança a dançar daquela forma, ou a fazer a dança do quadrado, e muitas vezes você está resgatando ali a prostituta do passado. Então, a gente pensa que não, gente, mas a gente tem milênios, séculos de muita treva na nossa existência. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, então é preciso bater os pés para as trevas, sim. Não, mesmo assim, eu quero ir no carnaval? Ok, existe livre-arbítrio para isso.
Mas, por favor, dobre a sua vigilância, pensa com quem que você vai estar, diga não para droga, para tudo quanto é coisa, porque hoje você está bebendo, às vezes, um Guaraná, te coloca uma bebida, uma coisa dentro do seu copo. Então, assim, a vigilância tem que ser triplicada e tem que ter consciência de que você está num ambiente onde as trevas amam. Essa é a realidade. Exatamente. Olha o Manuel de novo contribuindo aqui. Não só o carnaval, mas também interesses políticos. Vimos nas eleições tudo sendo liberado também. Todos os excessos, né? Todos os excessos, a gente tem que pensar, né, gente? Por exemplo, no caso das eleições, hoje nós vivemos uma situação no país como se a gente estivesse ainda nas eleições, né? Polarizou-se, direita e esquerda, as famílias brigando, o povo brigando. Não sei se na sua família aconteceu isso, na minha aconteceu, na família de todo mundo. Então, por que isso? Por que alimentar tudo que é excesso, tudo que foge? Né? Eu acho que nesse aspecto, Isabela, nós estamos sendo testados a colocar em prática a lei divina que está lá no Livro dos Espíritos, que é a lei de liberdade. Então, nós temos que respeitar o pensamento do outro, o que ele pensa. E também a gente não pode ficar ofendido com o que ele pensa. Porque se a gente ficar ofendido, a gente não está respeitando. Então, se o meu tio fala que ele é a favor da cloroquina, da ivermectina, eu não sou, eu vou começar a brigar? Opa, peraí, então eu não estou colocando em prática a lei divina, eu tenho que respeitar. Ele não aceita? Ok. Eu gosto? Ok. Então, nós precisamos, também não é a gente sair de grupo, a gente brigar, não querer falar mais. Não, agora, se o assunto causa desarmonia, então evite o assunto. Porque, pelo amor de Deus, gente, daqui a pouco o governo acaba, começa outro, e aí nós vamos desfazer laços de amizade, de família até. Então, não é bem por aí, né? A gente tem que realmente... Os excessos de tudo quanto é lado atrapalham. Tem uma participação aqui da Lázara Rodrigues também, ó. O resultado do carnaval e o início da pandemia nos mostra que há outros caminhos para investimentos no país e a sociedade está descobrindo outros valores. Muito boa essa participação da Lázara. Deus te ouça, porque eu acho que isso é tudo que Emmanuel mais quer. E se Emmanuel quer, nós espíritas sabemos que realmente é o melhor caminho. Acho que você captou muito bem. A gente espera realmente que com tudo que está acontecendo, inclusive a questão financeira que vai pesar, a gente sabe disso, a arrecadação vai diminuir, então que pelo menos de verba pública não venha para esse tipo de evento. Né? Se nós precisamos melhorar hospitais, por que a gente vê o dinheiro público sendo gasto com esse tipo de festa? Eu acho que a Emmanuel fala até com uma certa revolta, tadinha. Exatamente, os excessos, né? Sempre a gente percebeu, aliás, o mundo percebeu tanto que o sistema de saúde no mundo ele não é robusto, ele não consegue vencer uma coisa como essa, né? Como esse vírus, um inimigo tão pequeno, quase que invisível, mas que foi capaz de parar o planeta. Assistiu aquele filme, O Dia em que a Terra Parou? Pois é. Eu assisti, sim. Eu assisti. Só que é por outros motivos que a Terra para. Mas foi isso aí, gente. É isso aí, a gente parou. É o que a Lázara falou. Nós estamos descobrindo, né? Novos valores com tudo que está acontecendo. E, forçosamente, nós temos que voltar mais para a família. Interessante isso, porque nós estamos mais dentro de casa, então nós estamos mais juntos em família. Tanto é que tem uns que estão separando e outros estão engravidando. Pois é. E você, né, a Flávia, ela é juíza, né? Você deve estar trabalhando, fazendo audiência de casa. Como é que é? É teleatendimento? Videoconferência. Videoconferência. Atende advogado, faz audiência por videoconferência. Mas, assim, muitas vezes, Isabela, eu acordo e penso assim, ai, meu Deus, podia tanto voltar, né? Voltar
A abraçar, a encontrar as pessoas, essa afetividade, estar no fora, eu acho que tem sido um desafio para nós emocionalmente, psicologicamente, porque não é fácil. E nós temos realmente que sintonizar com coisas boas, para o nosso padrão vibratório melhorar na Terra, porque é um desafio muito grande. Olha lá, nós temos contribuição aqui de novo do Manuel, olha aqui, tá? Porque geralmente, ou na maioria das vezes, temos o despertar das nossas vidas nas fases mais adultas, até no próprio discípulos, até os discípulos e os apóstolos, né? Por que a gente desperta? É porque a gente vai quebrando a cara, é vivendo, não é? Né, Flávia, você concorda comigo? É com a vida e com os erros e acertos que a gente vai aprendendo, né? Tudo é aprendizado, Deus faz tudo certo, Isabela. Você já pensou se a gente tivesse um corpinho jovem e com toda a sabedoria de adultos? Não sei como que seria. Em alguns aspectos eu acho que a gente ia acabar errando, mas eu acho que a gente ia acertar muito mais. Mas não sei. Deus faz tudo certo, tudo no tempo certo. A gente não precisa ter dúvida disso. E as crianças que estão nascendo hoje, eu falo pelos meus filhos, né? Eles parecem que têm uma consciência muito maior do que a nossa. Eu, na idade da minha filha, eu não era tão antenada, tão ligada na realidade como ela é. Entendeu? Eu não sei se é por causa da informação. Isso aí está no último capítulo de A Gênese. Nós sabemos que já estão reencarnando espíritos mais propensos ao bem, espíritos que querem realmente já seguir um caminho melhor. Então, a Terra, ela está nesse... Quer dizer, começou a transição planetária já com o advento da doutrina espírita, que no último capítulo da Gênese, ali Kardec deixa muito claro que já estava começando a transição. Então, quer dizer, mais de 150 anos nós estamos nessa fase de transição. E, obviamente, a gente consegue visualizar claramente que tem reencarnados as crianças com uma inteligência maior, com uma propensão ao bem. Mas, ainda assim, cabe a nós, educadores, fazermos com que eles realmente sigam e sejam pessoas melhores. Né? Isso não exime a nossa responsabilidade hora nenhuma, porque já tem um tempo que eles estão aí reencarnando, mas nós também falhamos, porque nós tivemos uma fase de nós paparicarmos demais os nossos filhos. Isso, não colocarmos limites. Era mais ou menos assim: eu não quero passar o que o meu filho, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Mas a gente esquece que você ter começado mais cedo, às vezes, a trabalhar, a sofrer com algumas coisas, te fortaleceu. Então, eu acho que tudo vai caminhando com equilíbrio. Exatamente. Hoje nós estamos trabalhando o seguinte: nós temos condições de dar uma coisa melhor para os nossos filhos, mas a gente tem buscando um pouquinho mais equilíbrio, porque a gente também tem que colocar limite, não pode deixar fazer tudo. Então, assim, eu acho que é uma maturidade que vem com todos os tempos aí, que não é fácil. Eu fico pensando, as pessoas idosas e começam a olhar tudo que está acontecendo agora no mundo. Gente, eu não vou nem falar dos idosos, eu estou caminhando aí para essa fase, mas eu fico assim, gente, eu sou da época que não tinha computador, né? O nosso telefone era orelhão, então era lá aquela ligação rodando. E os jovens hoje não sabem nada do que é isso. Então, é muita mudança. Muita mudança. E o Chico falou que vai chegar um momento que nós vamos, assim, assustadoramente evoluir, assim, dentro das conquistas materiais e também espirituais, né? A Terra vai melhorar. A Lázara aí contribuindo aí com a gente. Verdade, as lembranças do passado afloram nas consciências e o débito pode ser comprometido. Ter clareza nas decisões, evitamos novos compromissos a serem resgatados. O nosso livre-arbítrio é isso aí. Você tem que saber... Até porque, Lázara, a Lázara também, ela e o Manuel contribuindo muito. Até porque, Lázara, é o seguinte, não tem mais... Se nós não perseverarmos no bem, acabou. Nós vamos reencarnar em mundos aí primitivos, mundos inferiores, nós não vamos ter a oportunidade de herdar a Terra, né? Num mundo de regeneração. Então, nós não temos mais tempo a perder, não.
E eu acho que essa pandemia está vindo como um sacode. Gente, vamos mudar a nossa vida. Um despertar, né? Um despertar para a gente. Olha, será que os jovens hoje, nesse momento, têm a consciência desses compromissos assumidos? Difícil falar, né? Cabe o quê, gente? Né? Cabe, por exemplo, a gente que já está mais na frente, né? Que eu estou mais na frente aí que a Flávia, é a gente tentar, né? Com a nossa experiência, passar essa. Muitas vezes a gente aprende com a própria experiência. O jovem vai aprender com a experiência dele também. Mas nunca a gente deixar de se posicionar, colocar os nossos pensamentos, né? Tentar E colocar introduzir. limites, né, Isabela? Os nossos jovens têm que saber que eles têm limites, que eles têm compromissos, que nem tudo cai do céu. Porque O valor, né? O valor do limites, eu lembro do Chico falar isso. É como você colocar dentro de um ônibus lotado alguém sem motorista. Então, quer dizer, agora, a observação da Lázara, o questionamento, graças a Deus, Lázara, eu faço parte da evangelização também, a minha filha é evangelizada, eu tenho visto que as evangelizações estão sempre muito cheias. E eu acho que, pelo menos dentro do meio espírita aí, a gente tem visto que tem muita criança e jovem sendo evangelizado. E eu acho que já é um caminho bom para a gente poder falar, olha, agora, os pais têm que pensar que são exemplos. Nós temos que fazer a nossa parte. Agora, se ainda assim o jovem pegar o livre-arbítrio dele e fizer a escolha que não é devida, ele vai sofrer. Não tem jeito. Exatamente, né? E vai aprender da maneira que o mundo vai ensinar, né? Mas é o que você falou, o primeiro passo é a gente levar o nosso jovem para evangelização, né? A gente não leva ele para a escola, gente, todo dia? Então, vamos levar para evangelização. Não, ele vai decidir quando ele tiver maior. Não. Ele pode decidir quando ele tiver maior, se ele quer permanecer no espiritismo ou em outra religião. Mas até lá, a base cristã de criancinha, ele não tem que querer. Ele vai. Isso mesmo. E vai. Tem duas opções, ou vai, né? O Chico Xavier falou, que quando chega na fase da adolescência, aí já não é a hora de nós forçarmos. Porque senão ele toma uma raiva tão grande da doutrina, então, só que até os seus 14 anos ele não tem que querer, não. É pai que leva, eu acordava cedo para ir para a federação, depois fui para a radiação, eu chorava, minha mãe, vai, hoje eu agradeço, hoje eu estou aqui, estou trabalhando por quê? Foi a base que eu recebi, além do culto do lar. Então, isso aí a gente, enquanto for ali a criança, né? Porque a criança até os 12 anos, a partir dos 12 anos para frente já vira adolescente. Então, até os seus 12 a 14 anos, leve. Depois tem que sentir. Se vê que vai causar uma revolta muito grande, não tem problema. A sementinha foi plantada. Exatamente. É isso aí, Flávia. Flávia, nós já estouramos nosso tempo aqui em 5 minutos, né? Mas a gente tá muito agradável. Né, amiga? A gente fala mesmo. É sempre muito agradável estar com você. Você é uma pessoa que ilumina muito onde você passa, né? Meu amor, obrigada. Idem, viu? Eu queria que você fizesse agora o seu recadinho final, né? Para o nosso pessoal aí que está prestigiando. Gente, o meu recadinho, eu acho que eu falei muito, eu vou repetir. Eu vou porque Chico Xavier vale a pena a gente repetir, né? Então eu vou repetir as palavras dele. Vamos bater os pés para as trevas. É isso aí. Eu quero convidar vocês às 21 horas, né? Aqui no IGESE, nós vamos ter aqui IGESE Entrevista com o nosso colega Adriano Máximo como mediador, e vai ser Jesus Cristo e a Liberdade das Mulheres, com Horaci Correia. Tá bom, gente? 21 horas aqui neste canal do IGESE. Convidamos todos vocês
tá? Que todos tenham uma boa semana, muito iluminada. Obrigada pelo carnaval fora de época, Flávia. Mas é bom, né? A gente discutir sobre isso e Foi bom. agradecemos a todos que participaram e colaboraram com a gente, tá? Em especial aí o Manuel e a nossa querida Lázara, que nos Beijo para ajudaram. todos, viu, gente? Muito obrigada pela oportunidade. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Tá bom, fiquem com Deus. Até mais. É.